É um capítulo já maior, são 130, 140 páginas. Em que ele começa dizendo assim, ó, para a gente expor o desenvolvimento da humanidade como gênero humano e como indivíduos que compõem o gênero humano, a gente tem que começar primeiro esclarecendo como é que se dá a relação entre o ser inorgânico, o ser orgânico e o ser social. E ele vai dizer, veja, esta é uma relação dupla. Se você não tiver o desenvolvimento da matéria inorgânica, você não pode ter a vida. Se você não tiver o desenvolvimento da vida, você não pode ter o ser social. Todavia, veja, toda vez que o ser vivo entra em metabolismo, entra em interação com a matéria inorgânica, ele transforma a matéria inorgânica em matéria viva, em compostos orgânicos. E toda vez que o ser social entra em contato com a natureza, ele transforma a natureza em ser social. Pense em uma cidade, tá certo? O que é uma cidade? Senão, a gente aqui não tinha ser humano, tá certo? Os seres humanos fizeram uma cidade. Veja, a gente transforma a cidade, a gente transforma a natureza na nossa imagem e semelhança, pro bem ou pro mal, tá certo? Pode se ferrar numa dessas, tá certo? Mas é isso que a humanidade faz. Então, veja, ele vai dizer, se a gente pegar a relação das três esferas ontológicas, a esfera superior sempre depende para existir da esfera inferior. Todavia, na interação entre elas, a esfera superior transforma a esfera inferior no que a esfera superior é. Então ele vai dizer, você tem uma relação dupla na interação entre as esferas ontológicas. Sem a matéria inorgânica e o desenvolvimento da matéria inorgânica, sem a história da matéria inorgânica, você não tem a vida. Mas toda vez que surge a vida vai transformar o inorgânico em vida. Sem o desenvolvimento da vida, você não tem o ser social. Mas quando aparece o ser social vai transformar a vida em ser social. E aí lembra aquela frase do Marx nos manuscritos de 44? A fome é a fome, mas a fome que se come com garfo e faca é diferente da fome que se come com unhas e dentes, né? Então, claro, a fome é um processo biológico, mas, tá certo? A gente vai transformando esse processo de saciar a fome, e, portanto, vai transformando, em parte, até o que é a fome, num processo social, tá certo? Em algo que vai tendo mediações sociais cada vez maiores. Tranquilo? Então ele vai escrever a primeira parte do capítulo da reprodução para dizer, olha, como é que se dão a relação das três esferas e como, tá certo, que dessa relação sai esta matéria, essa forma de organização com a matéria, que é o ser social. E aí se apresenta um primeiro problema sério, que o problema é o seguinte, veja, desde que surge o ser social, desde o primeiro momento, ele já é um complexo de complexo. Lembra, você tem que ter pelo menos o trabalho, a linguagem e as relações sociais. O ser social é sempre um complexo de complexo. E tem a seguinte questão, se o ser social se desenvolve no sentido que sai da sociedade primitiva para o modo de produção asiático, para o escravismo, para o feudalismo, para o capitalismo, veja, esse desenvolvimento tem um sentido, esse desenvolvimento tem uma direção, não é um desenvolvimento, digamos assim, caótico, tá certo? E se esse desenvolvimento tem um sentido, tem uma direção, ele tem leis próprias, tem legalidades próprias. Você tem que ter algo que o Marx vai descobrir, vai criticar o Hegel, você tem que ter um momento predominante. Sempre que você tem a interação entre dois complexos, sempre que tem qualquer interação, você tem sempre um dos elementos dessa interação sendo o momento predominante dessa interação e dando a direção de desenvolvimento dessa interação. E aí a questão, veja, se o ser social é um complexo de complexo, qual é o momento predominante do desenvolvimento do ser social? Qual é o momento predominante da história humana? O Lukács vai dizer, a partir do Marx, é o desenvolvimento das forças produtivas. Bom, mas como é que se dá a relação do desenvolvimento das forças produtivas com a totalidade do gênero humano e com cada complexo parcial que vai surgindo nesse processo de desenvolvimento, com as individualidades, com o direito, com a linguagem, sabe lá eu, com a alimentação, com a sexualidade, com a educação, tá certo? Como é que vai se dando essa relação? E ele vai dizer, veja, ele tem uma concepção mecanicista que vem da Segunda Internacional, ele vai fazer toda a crítica à Segunda Internacional e ao stalinismo, tem uma concepção que imagina que toda a relação é assim, ó, desenvolve as forças produtivas, pum, direito, pum, sabe lá eu, arte, pum, individualidade. Vai dizer a coisa muito mais complexa, não é assim. Ele vai dizer, quando a gente vai tratar de complexos parciais, a gente vai perceber que o momento predominante do desenvolvimento de cada complexo parcial é a totalidade social.
Então a totalidade social predomina sobre cada complexo parcial. Mas por que a totalidade predomina sobre cada complexo parcial? Porque a totalidade é a mediação entre o desenvolvimento das forças produtivas e cada complexo parcial. Então ele vai desdobrar em mais ou menos 20 páginas uma concepção dialética da relação entre totalidade e parte que é extremamente rica. Ele vai citar Marx a todo momento, tá certo? Na ontologia toda ele está dizendo, olha, o que eu estou dizendo é que o Marx disse, se eu disse alguma coisa diferente é erro meu, tá certo? Eu quero mostrar o que o Marx disse, essa é a ideia dele. Que ele diz naqueles 2 últimos parágrafos do capítulo Hegel que eu falei para vocês. Então veja, ele vai dizer como é que se dá essa dupla relação. Amanhã eu abro com mais cuidado, mas vocês terem bem curto e grosso. Veja, quando surge a reestruturação produtiva, lembra toyotismo, o desemprego ganha uma dimensão, uma extensão e uma permanência muito maior, lembra? Qual é o impacto que ele vai ter sobre, para pegar com vocês, o complexo do direito? Você tem que mudar as relações, as leis trabalhistas, tem que fazer uma série de adaptações jurídicas. Mas estas adaptações jurídicas vão ser muito diferentes nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Brasil, na Argentina, tá certo? Por quê? Porque, veja, não é assim, surge o toyotismo, faz essa transformação jurídica. É assim, ó, surge o toyotismo, o desemprego, para ser curto e grosso, o desemprego estrutural, essa forma do desemprego, tá certo? Isto provoca transformações na sociedade como um todo. O lugar dos indivíduos, as relações sociais, a crise na família, a crise das relações sociais, a crise na igreja, a crise na ideologia, a crise política. Isso provoca na sociedade um impacto global, uma transformação profunda, né? E esta nova situação é que o direito vai responder, que a linguagem vai responder, que a sexualidade vai responder, que a crise das individualidades vão responder. Então veja, você tem entre cada complexo parcial e o desenvolvimento das forças produtivas, que se dá no complexo da economia. Dentro do complexo da economia você tem um trabalho, tá certo? Então, que se dá neste complexo que tem a categoria fundante, veja, você tem uma relação em que entre o desenvolvimento do trabalho, da economia, das forças produtivas, você tem a totalidade social e os complexos parciais. E isso é um processo extremamente dinâmico. O trabalho é a categoria fundante, portanto tende a ser o momento predominante da história, mas nem sempre. E o exemplo que ele dá são as revoluções. Pega a Revolução Francesa, se vocês quiserem, ou pega a Revolução Russa de 17. Não dá para explicar o que aconteceu entre 5 de maio de 1789, os Estados Gerais, tá certo? E até 1793, quando guilhotinam Robespierre. Não dá para explicar essa transformação a partir do desenvolvimento do trabalho, das forças produtivas. Claro que você tem uma enorme crise econômica, claro que você tem a abolição das relações de produção feudais, claro que você tem transformações na esfera econômica, na forma de trabalho, que são extremamente importantes, mas não dá para explicar o processo de luta revolucionária só a partir daí. O que na verdade determina o que está acontecendo com a forma da propriedade privada, com a forma da exploração, é a luta política. Então, neste momento da revolução, o complexo da política tem um momento predominante, mas claro que isso só pode acontecer porque você tem todo um desenvolvimento anterior determinado, ou predominantemente determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas, etc, etc. Então veja, é uma situação, é uma relação dialética tão complexa e tão dialética que, apesar do trabalho ser o momento fundante, as forças produtivas ser o momento predominante, apesar disso, para isso valer na maior parte dos casos, nem sempre, nunca é da mesma forma, e em alguns momentos a política, a luta de classes prevalece, tem um predomínio sobre a transformação das relações de produção, da forma de propriedade privada. Com isso ele termina, tá certo? A parte mais difícil do capítulo. Isso pra gente, veja, é um rascunho, então não é exatamente o mais claro que o Lukács poderia ser. Dá para entender, mas você pena um pouco, tá certo? Tem que minerar um pouco ali, tem que fazer o trabalho de mineração ali, mas sai, tá certo? Não é uma coisa... Já tem muita coisa escrita sobre isso também. Vocês não vão ter que abrir picada que já foi aberta, tá certo? Isso aí vocês não tem que fazer de novo. E aí ele passa a parte mais encantadora do capítulo, que ele vai contar como é que a individualidade e como é que a totalidade social se desenvolve na história. É lindo, tá certo? Ele amanhã eu conto para vocês, ó, a individualidade se desenvolve assim, da Grécia, Idade Média, Renascimento, Shakespeare, tá certo? E o desenvolvimento da totalidade social é assim, ó, sai do modo de produção primitivo para o escravismo, modo de produção asiática, escravismo, feudalismo, capitalismo, e ele traça, tá certo, as leis gerais desse desenvolvimento. E é uma discussão hiper legal. Eu abro para vocês, essa parte do capítulo é genial, tá certo? É claro, é tranquilo de ler, tá certo? Mas é claro, é possível de entender sem as dificuldades das partes anteriores, ou pelo menos
da parte imediatamente anterior, que é aquela parte que fala problemas e prioridade ontológica, todo parte, aquilo que eu disse para vocês agora. Quando ele termina esse capítulo, ele vai dizer, veja, mas tudo isso só é possível de acontecer se tiver a mediação da ideologia. Só é possível você ter uma forma de trabalho e você só pode ter a forma de distribuição da riqueza produzida pelo trabalho, seja qual forma for, se os indivíduos, de algum modo, concordarem que vivem num determinado mundo que funciona assim. Veja, o escravismo só pode existir como escravismo. Eu não estou dizendo que tem, eu não estou dizendo com isso que tenha consenso, não é isso, hein? Mas só pode existir uma sociedade escravista se o escravo souber que é escravo e souber se comportar como escravo, e o senhor de escravo souber que é senhor de escravo e souber se comportar como escravo. Percebe? Não dá para você, a cada instante da vida social, explicar para o cara, ó, porque você é um escravo, porque eu sou um senhor. Não é possível uma coisa dessa. Então você tem que ter uma concepção de mundo que seja geral, tá certo? A toda a formação social e que possibilite os indivíduos na vida cotidiana tomarem os atos, tá certo? Obrigados ou não está em causa agora, mas agirem de modo que colabore para a reprodução da sociedade como um todo, que contribua para a reprodução da sociedade como um todo. Então você tem que ter uma concepção de mundo que auxilie os seres humanos a agir na vida cotidiana e, portanto, dirimir os conflitos na vida cotidiana de um determinado sentido ou num outro determinado sentido. E isso vale desde os valores econômicos, o valor de troca, o que vale mais, uma Ferrari ou uma Coca-Cola, tá certo? Desde esses valores até os valores mais elevados, os valores da moral, da ética, dos costumes, da tradição, tá certo? Os valores estéticos, tá certo? Então, tudo isso faz parte do que ele vai chamar da ideologia, e a ideologia é tudo aquilo que auxilia os seres humanos a, na vida cotidiana, administrarem os conflitos que vão surgindo no sentido mais favorável à reprodução da sociedade a qual eles pertencem. Ele vai dizer, vejam, portanto, não tem nenhuma sociedade, nem a sociedade comunista mais desenvolvida, que não tenha ideologia. E certamente está dizendo, portanto, que a ideologia não pode ser falsa consciência. Eu vou discutir isso melhor com vocês amanhã de noite, mas fundamentalmente o argumento é o seguinte: se a ideologia é falsa consciência e a ciência é o conhecimento verdadeiro, é a verdade, então a ciência não é atravessada pela luta de classes e a ideologia é sempre falsa consciência. Mas espera, o marxismo é uma ideologia do proletariado ou não? A ciência necessariamente é não permeada pela luta de classes? A ciência não é permeada pela ideologia burguesa, pela concepção burguesa? Percebe? Então essa ideia que a ciência é a pura verdade, o conhecimento verdadeiro, vem do positivismo, vem do positivismo do século XIX, vai ser desenvolvido pelo neopositivismo, tá certo? Quer dizer, olha, isso não é assim, isso é muito mais complicado. E aí, bom, ele vai discutir longamente, eu abro isso com vocês amanhã de noite, tá certo? E ele vai caminhando, tá certo, para terminar dizendo o problema da ideologia, que é a última parte do capítulo da ideologia, que é uma parte genial, tá certo? Ele vai dizer, olha, você tem o problema, ele vai dizer, tal como, é a única vez que ele cita Gramsci, tal como Gramsci dizia, você tem o Marx utilizando ideologia em dois sentidos. Ele vai utilizar a ideologia no sentido mais restrito da ideologia de uma classe social. A ideologia burguesa, a ideologia proletária, a ideologia da classe, a ideologia escravista, tá certo? A ideologia feudal, nesse sentido. E ele vai utilizar a ideologia no sentido de concepção de mundo. Então ele vai falar, por exemplo, você tem a ideologia do mundo antigo, né? Ou a ideologia feudal no sentido da concepção de mundo medieval, a ideologia burguesa no sentido da concepção de mundo burguesa, a concepção liberal clássica. E nesse sentido ele vai dizer, veja, Marx está utilizando a ideologia nos dois sentidos. E aí ele vai começar a mostrar como o desenvolvimento do mundo contemporâneo, melhor dizendo, o desenvolvimento da humanidade como um todo, vai fazendo com que os complexos ideológicos, sem nunca serem predominantes, vão tendo um peso na reprodução social cada vez maior. E aí ele vai terminar dizendo, olha, por causa disso, também por causa disso, tem outros fatores, mas também por causa disso, a transição do capitalismo para o socialismo vai ter que ter um peso na luta ideológica muito maior do que você teve a transição do feudalismo para o capitalismo. Veja, a transição do feudalismo para o capitalismo, você abole o Estado medieval, mas você não abole o Estado. Você abole a ideologia de classe medieval, mas você não abole a ideologia de classe. Você abole a sociedade patriarcal, a família patriarcal feudal, mas você não abole a família patriarcal. Você mantém muitos elementos da sociedade de classe, que é a passagem de uma sociedade de classe a outra.
Agora, a gente tem que transitar para uma outra formação social cuja transição enfrenta dois problemas. Primeiro, o capitalismo jamais se esgota por si próprio. Eu vou mostrar depois por quê, tá certo? Porque a forma da propriedade privada já não está presa à terra, né? É uma propriedade privada puramente social, é uma relação social que se expressa no dinheiro, capital. Eu volto sobre isso amanhã de noite. E segundo lugar, porque veja, essa transição só pode acontecer se a humanidade tomar a decisão de fazer a transição. Ela não vai se dar automaticamente, né? Como automaticamente é ruim, ela não vai se dar por uma tendência histórica inexorável que empurrou a crise do feudalismo ao desenvolvimento do capitalismo, embora a humanidade nem tivesse consciência disso. Tá certo? Com a transição para o socialismo e para o comunismo não vai ser assim. Você tem que ser uma transição consciente, com um projeto revolucionário. Aí ele recupera Marx, recupera Lenin, tá certo? Faz uma discussão extremamente interessante. E aí, veja, ele vai para o último capítulo, que é o capítulo da alienação, que é um capítulo longuérrimo, são 245 páginas. É o capítulo mais inacabado. E é um capítulo, ao mesmo tempo, extremamente rico e, ao mesmo tempo, extremamente complicado. Veja, de estudo que a gente tem da ontologia para valer, a gente não tem nenhum estudo, nenhum texto até hoje, que trate da ontologia como um todo. Nenhum. Tá certo? Não tem nenhum livro que fala, ó, começa a ontologia assim e termina assim. Nenhum. Mas a gente também não tem nenhum livro, nenhum texto mais profundo que pegue trabalho, reprodução, ideologia, alienação. Nós nunca produzimos isso. O que a gente tem é estudo sobre trabalho, estudo sobre reprodução, estudo sobre ideologia, estudo sobre alienação. Mas nós não temos um texto, tá certo? E do capítulo da alienação, a gente é o que tem menos estudo. E os estudos que a gente tem são 2 ou 3. Os estudos que a gente tem são textos muito parciais, que admitem claramente, olha, a gente entende a maior parte do que ele está dizendo, a gente não consegue entender algumas coisas, mas tem coisas que a gente entende, a gente não entende por que ele está dizendo aquilo naquele lugar e como que aquilo encaixa no capítulo como um todo. E tem outras coisas que parece que encaixa direitinho, que quando a gente vai para frente desencaixa, tá certo? E fica o caos armado. Então é que a gente tem análises parciais do capítulo da alienação, dizendo, olha, eu consegui chegar até aqui, tá certo? Os próximos que consigo, mas, né? Então é um capítulo muito complicado. O que ele vai dizer no capítulo da alienação é, eu vou dizer para vocês o que é mais ou menos consenso, depois eu abro os problemas, tá certo? O que eu diria que é mais ou menos consenso é o seguinte, ele vai dizer, olha, toda a sociedade humana é incapaz de controlar de uma forma absoluta e completa todas as ações que a sociedade necessita fazer para tirar da natureza o que ela precisa para sobreviver. Então, tanto na vida individual de cada indivíduo, como na vida coletiva, os atos promovem consequências cujas consequências futuras não são completa e absolutamente controláveis. Claro que elas são previsíveis. Você vai fazer um sapato, não vai sair uma bomba atômica. Você vai plantar uma moeiro, não vai sair uma goiabeira. Mas vocês percebem que isso não significa que você controla de uma forma absoluta as consequências que vão vir. Mas você começa a Revolução Industrial, você só está fazendo a Revolução Industrial. Aí você está começando o aquecimento global, você está... Tá certo? Mas não tinha menor conceito, não tinha, naquele momento era impossível ter a consciência que ia ser assim, porque a história ainda não tinha acontecido. Tem toda uma discussão entre necessidade e acaso que eu vou abrir para vocês amanhã, tá certo? A história não é teleológica, a história, né, todo o processo histórico, você tem no presente um campo de possibilidades futuras, não só um ponto. Eu abro só meia hora amanhã. Então, o fato da história ter consequências que não são controláveis abre a possibilidade ontológica, abre a possibilidade real do ser humano provocar consequências que se transformam em obstáculos ao próprio desenvolvimento humano, que se transformam em desumanidades criadas pelos próprios homens, construídas pelos próprios homens. E são essas desumanidades, essas relações sociais que se convertem em obstáculos ao desenvolvimento humano, que se transformam em negações do próprio ser humano, que são as alienações, que são os processos alienantes. Então ele vai dizer, veja, em toda a sociedade a gente tem complexos alienantes. Mesmo na sociedade primitiva, mais primitiva, a gente tem complexos alienantes, e mesmo na sociedade comunista mais desenvolvida, aquilo que o Marx chama do reino da liberdade, etc., a gente vai ter alienação. Porque a gente vai ter as consequências dos atos humanos vão obrigar a gente, tá certo, a se contrapor às desumanidades, os obstáculos ao desenvolvimento humano que a própria humanidade cria.
Ele vai dizer, todavia, veja, tal como acontece com a ideologia, que quando aparece a sociedade de classes, você passa a ter ideologias de classe. Quando você tem o surgimento da sociedade de classe, da propriedade privada, você passa a ter, entre os complexos alienantes, as alienações que vêm da propriedade privada. Essas alienações são o Estado, tá certo? A violência que vem com o Estado, a gente vai discutir por aí, tá certo? A família monogâmica, o patriarcalismo e a própria propriedade privada. E tudo que vem com isto, tá certo? Então ele vai dizer, veja, essas alienações que vêm com a propriedade privada, que vêm com a exploração do homem pelo homem, essas alienações vão ser superadas com a superação da sociedade de classes. Mas a alienação enquanto tal vai continuar existindo, tal como existia na sociedade primitiva que não tinha classe. Tal como existia, é exagero, claro que vai ser existência de outra forma. Mas veja, se já teve sociedade sem classes que tinha alienação, você vai ter uma outra sociedade sem classes que vai ter alienação. São sociedades muito diferentes, os processos alienantes são muito diferentes. Mas a alienação é uma categoria ontológica universal da história humana, tal como a ideologia, a reprodução e o trabalho. Não tem nenhuma forma de existência humana que possa se reproduzir sem ter o trabalho, a reprodução, a ideologia e a alienação, que são os 4 capítulos fundamentais da parte sistemática. Aí, veja, começa a parte mais complicada do capítulo da alienação, porque ele tem a última parte, ele vai discutir as alienações contemporâneas e as possibilidades de superar as alienações contemporâneas. E aí ele vai analisar a questão da manipulação, lembra que eu estava falando antes? Vai discutir a questão da manipulação no mundo soviético e no mundo capitalista. E aí ele vai dizer, veja, que a manipulação é o principal obstáculo à questão da transição, e aí gera um problema complicadíssimo, que eu só vou indicar para vocês como cenas do próximo capítulo, tá certo? E aí, enfim, eu posso continuar mais, enfim, cenas do próximo capítulo, que é legal para... Veja, na primeira linha do segundo parágrafo do capítulo da reprodução, Lukács diz assim: todos os fenômenos sociais, nas últimas linhas do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo do capítulo da reprodução, ele vai dizer, todos os fenômenos sociais são fundados, direta ou indiretamente, pelo trabalho. Todos os complexos sociais, todos os fenômenos sociais, não tem exceção, tá certo? Bom, veja, se você pega o mundo soviético, englobou uma parte enorme da humanidade, sobreviveu durante 80 anos, ou 70 anos, 80 anos, o Lukács conheceu desde 17 até o comecinho dos anos 70, todos os anos 60, então o Lukács conheceu durante 50 anos. E o Lukács olha para o fenômeno soviético e ele vai dizer, veja, o problema está na esfera ideológica, está no problema da manipulação. Veja, como é que você pode ter um problema de tal ordem, que envolva uma quantidade da humanidade deste tamanho, que tenha uma longevidade que o Lukács conheceu de 50 a 60 anos e que não seja fundado pelo trabalho? Como é que ele pode imaginar que na esfera do trabalho, da produção da base material, o socialismo já está realizado e que na superestrutura da sociedade, na esfera da política, da ideologia, você ainda está num socialismo deformado, ou que você tem concepções burguesas, você tem uma ideologia burguesa? Como que é possível uma coisa dessa? Como é que é possível, durante 50 anos, você ter transitado no trabalho para o socialismo e no resto da sociedade não? Veja, se a gente estivesse falando 5 anos, num lugarzinho pequeno, mas são 50 anos. Veja, dentro da ontologia isso não cabe, percebe? O Lukács está mostrando o tempo inteiro que todos os fenômenos sociais, ele vai analisar o Renascimento italiano, né, a ideologia, todo o pensamento liberal, né, vai citar pensadores aos montes, tá certo? Ele vai mostrando como os pensadores estão vinculados à realidade histórica, fundada por aquele trabalho. Como é que é possível dizer que um problema tão grave quanto esse, tão extensivo no tempo, é causado, tem como principal problema uma questão ideológica e não está no trabalho? Esse problema é fundado pelo trabalho. Isso gera uma tensão, para não dizer uma contradição, que até hoje nós, lukácianos, que estudamos ontologia, não fomos capazes de resolver. Você consegue constatar o problema, você não tem como escapar do problema, mas como que na cabeça do Lukács isso juntava? Veja, uma coisa é explicar como juntava na cabeça do Lukács. A outra coisa é dizer que porque juntava na cabeça do Lukács era verdade, tá certo? O fato do Lukács pensar não quer dizer que fosse verdade, né? A mesma coisa do Marx, né? Uma coisa é que o Marx pensou, outra coisa é se o Marx pensou corresponde à realidade ou não, tá certo? Veja, a gente não consegue entender como é que se juntava na cabeça do Lukács. Certamente juntava, porque o Lukács era um cara profundamente
racional, tá certo? De um pensamento muito sofisticado, certamente juntava a gente que não conhece a ontologia o suficiente ainda para se encontrar quais as possíveis mediações que isso não estava na cabeça dele. Mas vocês percebem que a partir daí o capítulo fica muito difícil, porque se a gente não entender isto, a gente não é capaz de entender o que ele está dizendo da alienação do mundo capitalista que ele viveu, o mundo capitalista contemporâneo a ele, do estado de bem-estar social, e o mundo socialista que ele conheceu, o stalinismo. Então o capítulo termina de uma forma muito complicada, tá certo? E é claro que ele está terminando com a forma, um rascunhão, tá certo? É um rascunho, mais rascunho do que as outras partes, e que ele tá prestes para entregar isso para os seus alunos mais próximos, para ver o que eles pensam. E aí chega a notícia do câncer. E aí ele vai escrever os prolegômenos. Então o capítulo ele também tem um caráter formal mais incompleto, mais imperfeito, tá certo, do que os outros. O que complica ainda mais a compreensão e a análise que você tem que fazer dele. Aí termina a ontologia, tá certo? E é uma coisa engraçada, porque quando termina, você fica com a sensação assim, falta o movimento final da sinfonia, sabe? Falta uma parte. Tem alguma coisa faltando. E é uma coisa maluca, porque você sai dizendo não é possível. Né? Teve um dia que eu sonhei que tinha encontrado um manuscrito pós-alienação, entendeu? Tem que ter alguma coisa, não é possível, tá? Porque não é possível que termine assim. E aí, aquelas coisas de mera sorte da vida, tá certo? Quando eu estive na Hungria em 2001, eu acabei comprando um textinho do Lukács, que tinha Lukács, que eu não sabia o que era, que chamava Tentativas de uma Ética, Versuch zu einer Ethik, Tentativas para uma Ética. Que eu não sabia alemão naquela época, não que eu saiba alemão, meu alemão é o suficiente para fazer a tradução, mas vocês não sabem como é difícil o alemão. Mas enfim, naquela época eu não tinha ideia, mas tinha Lukács, eu comprei e trouxe para casa, tá certo? E aí eu vou para a Alemanha, começar a estudar alemão em 94, e eu decido levar aquele texto que eu vou fazer a tradução, minha tarefa de casa, tá certo? Eu trago a tradução, a gente publica no Brasil com minha tarefa de casa. E as notas para ética é a continuação da ontologia, tá certo? Quando eu comecei a ler aquilo, falei, filha da mãe, tá certo? Tá aqui. Tá certo o que está faltando. As notas para uma ética, olha que legal, só tem 2 edições no mundo, tá certo? Essa edição que foi publicada em 98 na Hungria e a edição do Instituto Lukács, que saiu aqui há 4 anos atrás no Brasil, tá certo? Que ainda tem para comprar. É a primeira edição bilíngue, vocês têm o alemão, você tem o português, a tradução tem problemas, tá certo? É minha primeira tentativa de tradução do alemão, mas dá para trafegar, tá certo? Veja, são notas, literalmente notas. Então é assim, ele diz assim, tem passagens assim, ó, para a história de uma ética, Aristóteles tal, Agostinho tal, Tomás tal, os liberais, Locke à frente tal, Hegel tal, Schopenhauer tal, Marx tal. Você tem ali o esboço de uma ética genial, tá certo? Claro que são notas, quem é que vai ser capaz de desenvolver aquilo, tá certo? Mas tem coisas muito interessantes, mas tem passagens interessantíssimas, que a gente começa pela primeira vez a entender por que ele resolveu escrever a ética e por que ele termina a ontologia como termina. Tem uma passagem que ele diz assim, olha, a evolução da União Soviética, da ética à moral. Amanhã eu vou discutir com vocês mais isso, mas o que caracteriza a moral? A moral é quando o indivíduo enfrenta as questões coletivas do ponto de vista do indivíduo. A ética é quando o indivíduo enfrenta as questões coletivas do ponto de vista do gênero, da coletividade, não do indivíduo. A ética remete o indivíduo ao gênero, a moral remete o gênero ao indivíduo, reduz o gênero ao indivíduo. Ele vai dizer, o que aconteceu na União Soviética é que a gente, do ponto de vista dos valores, saiu da ética, um momento heróico, Lenin, Trotsky, aquele momento heróico, tá certo? E a gente veio para o momento do Stalin, que a gente vem para a moral, tá certo? Só falta dizer moral burguesa, né? Vem para a moral. E tem toda uma discussão, amanhã a gente vai entrar, na categoria da particularidade, que no alemão tem 2 palavras, Besonderheit e Particularität. E a particularidade é a particularidade da propriedade privada, que o indivíduo trata o coletivo como um instrumento para o seu enriquecimento privado.
Essa é a alienação da propriedade privada, particularidade. O Besonderheit, a particularidade, o fato ontológico insuperável que todo indivíduo é necessariamente particular. Ele não é a totalidade. Assim, ó, quando você vai contar a história do Império Romano, você tem que falar do Júlio César, mas está contando a história do Império Romano. Quando você vai contar a vida do Júlio César, você tem que falar do Império Romano, mas você está contando a vida do Júlio César. Percebe? O indivíduo é a particularidade que pertence a essa totalidade. O Júlio César é uma particularidade que pertence a essa totalidade que é o Império Romano. Mas os dois não se identificam, mas um não existe fora do outro. Tranquilo? Então, isso no alemão se expressa em duas palavras distintas, Besonderheit e particularidade. E ele vai dizer, veja, na União Soviética a gente sai da ética para o reino da moral da particularidade, do reino da propriedade privada, da alienação da propriedade privada. Então tem coisas geniais. E aí dá para a gente entender melhor o que estava na cabeça dele quando ele ia escrever a ética, certo? E aí dá uma conclusão melhor do que é a ontologia. Então as notas, apesar de serem notas, apesar de serem absolutas, tem coisas muito difíceis de se entender. Por exemplo, tem uma passagem que ele diz assim, Hannah Arendt, é uma das primeiras passagens, ele diz Hannah Arendt sai da moral abstrata para da moral concreta para a moral abstrata, né? Evolui da moral, ou involui da moral concreta para a moral abstrata. Ele tem uma longa, e aí ele vai coletando citações, ele tem uma longa citação da Hannah Arendt. Aí você lê a citação, você não tem ideia, eu pelo menos que não conheço o Hannah Arendt para valer, eu não tenho ideia, não conheço o Hannah Arendt de jeito nenhum, não tenho ideia do que ele está dizendo, mas ele está escrevendo ali, tem a citação, tá certo? Claro que na edição que ele fez ele reproduz a citação, a coisa toda, mas é uma coisa muito, são notas. Se a ontologia já é difícil de se entender, já é complicada a interpretação, as notas ainda mais. Mas as notas dão uma dica pra gente do porquê que eu termino o capítulo da alienação daquela forma. E aí, digamos assim, você pode concordar ou não, mas você vai dormir mais tranquilo, né? Bom, agora está dando uma compreensão melhor. Então as notas para uma ética acabam sendo importantíssimas para a gente ter uma certa, para a gente entender melhor por que ele desenvolveu a ontologia dessa forma e termina dessa forma, né? Vocês aguentam mais uns 15, 20 minutos? Vocês estão com umas caras muito cansadas. Eu ia falar rapidamente dos prolegômenos, mas vocês preferem que eu fale amanhã? Posso falar dos prolegômenos? Vocês aguentam? Sério? Tá. Olha, eu estou aqui a serviço de vocês, então não tem cabimento. Eu vim para cá e vocês, tá certo? Não aproveitaram o que vocês puderem aproveitar, o que eu puder oferecer para vocês. Eu, por mim, falava até meia-noite, tá certo? Mas então dormir que amanhã tem mais uma jornada, né? No último dia eu vou estar morto, vocês vão ver. Vou estar exaurido, né?